do Peru aprovou o impeachment do presidente Martim Vizcarra. Gabriele Guimarães detalha. O Congresso do Peru aprova por ampla maioria o impeachment do presidente Martim Vizcarra. O parlamento entendeu que o chefe do executivo não tem capacidade moral para governar o país. A decisão veio após um novo escândalo envolvendo o nome dele. O presidente teria se beneficiado de um esquema de corrupção quando governava a província de Moquegua. Foram 105 votos a favor do impeachment, 19 parlamentares votaram contra e 4 se abstiveram. A destituição aumenta a profunda crise política no país. Ele assumiu o poder em 2018, depois que o antecessor renunciou para evitar a cassação. Agora, o Peru será governado pelo presidente do Congresso, Miguel Merino, até a próxima eleição, em julho de 2021. A fervilhante América do Sul, mais especificamente essa crise no Peru, Zaidan. Pois é, e o Vizcarra, ele tinha acabado de escapar de um impeachment, né? É bom lembrar que há poucas semanas houve outra votação e ele escapou. Então, é muito estranho o que acontece no Peru. Porque se a gente for ver, o Vizcarra, antes do Vizcarra, Kuczynski, também derrubado. E também por escândalo de corrupção. Ollanta Humala chegou a ser preso. Chegou a ser preso também por denúncia de corrupção. Alan Garcia, que governou o Peru 2 vezes, né? Antes do Fujimori, e depois ele presidiu o Peru de 2006 a 2011, ele se matou. Quando as investigações se aproximaram muito dele, se matou. Alejandro Toledo, indiciado, foi o anterior, foi indiciado e inclusive foi para os Estados Unidos exatamente para escapar de uma extradição, mas também tem de responder a processos no Peru, não é? E tivemos o Fujimori, que todo mundo sabe, o Fujimori que chegou como uma espécie de salvador da pátria. E no começo, muito bem recebido, sujeito que acabaria com a corrupção no Peru, um engenheiro que seria capaz de desenvolver a economia peruana. E, além disso, era visto como alguém que mudaria a face do judiciário, visto como corrupto no Peru. Resultado, ele implantou uma autocracia, rapidamente, inclusive, permitiu a ação de grupos de extermínio e acabou também sendo preso e condenado, né? Então veja que é uma sequência do Fujimori para cá, todos os presidentes peruanos se enrolaram, foram presos ou indiciados. E no caso do Vizcarra, é um caso, primeiro, de quando ele foi governador. E segundo, já como presidente agora, por causa de uma coisa até prosaica, né, que foi um contrato com um cantor para se apresentar ali no evento oficial. Resultado geral é que foi, da mesma maneira que ele escapou com folga na votação anterior, quando apenas 32 de 130 parlamentares votaram pela saída dele, né? Isso em setembro, hein? Setembro, há 2 meses, ele escapou. E agora, de novo, rapidamente conseguiram realizar uma outra votação, porque no Peru, o Congresso ele é unicameral, não é? Você não tem 2 casas. Câmara dos Deputados e Senado. É unicameral, então a coisa foi muito rápida e a crise continua. Eu só acho uma bobagem aqueles que estão dizendo que a política peruana está sendo destruída pelo lavajatismo. Não. O que a Lava Jato revelou que havia acontecido no Peru, revelou a sujeira, a corrupção. O que derrubou em série presidentes peruanos e levou alguns para a cadeia e outros ao impeachment, é a corrupção. Foi envolvimento não é investigação. Exatamente nessas situações. Agora, a economia... Fala, Zaidan, desculpa. Não, naquele negócio de a culpa da febre é do termômetro, não. Pode ser. A gente já viu essa história também de tirar o sofá da sala. E outra coisa, Zaidan, e como é que é a economia do Peru, pelo menos até o ano passado, os dados desse ano ainda, claro, para todos, vão ser dados ínfimos perto daquilo que os países cresceram ou tentaram crescer nos últimos anos, mas se tem uma coisa que não era afetada por tanta turbulência política, era o crescimento da economia peruana, né?
Não, interessante que a última pesquisa mostra que 75% dos peruanos queriam que o Vizcarra continuasse. E o Congresso tem 59%, 60% de desaprovação. Mas era uma decisão no Congresso. A economia vinha bem agora. Ela foi fortemente afetada. Primeiro pela queda do preço das commodities, né? Como acontece normalmente com os países sul-americanos. O Chile, por exemplo, quando cai muito o preço do cobre, é crise, não tem jeito. E depois, porque com a pandemia. A pandemia afetou também. Aliás, a situação sanitária no Peru é dramática. O número de mortos para cada 100 mil habitantes é um dos mais elevados. Chegou, inclusive, a ser líder no número de mortes a cada 100 mil habitantes. Então, a pandemia no Peru fez um estrago tremendo, além de provocar muitas mortes, Ronald. Já são quase 35 mil mortos lá no Peru, com 922 mil casos.